A Bíblia diz que Deus pega Moisés, levanta ali os espias e manda. Querido, olha o mandar de Deus, olha a ordenança do Senhor. Manda os espias olharem a terra que eu preparei para vocês como herança. Essa é a palavra de Deus para eles. Vai lá e veja a bênção que eu preparei para você. Quantas vezes Deus fala conosco, querido, se nós pudéssemos contemplar aquilo que Ele tem para nós. A palavra do Senhor vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Querido, ali aqueles espias chegam naquela terra e por 40 dias eles ficam ali, observando, olhando os frutos, olhando com um olhar também militar, um olhar estratégico, olhando as fortalezas, analisando todo o contexto. Muitas vezes Deus nos leva em situações, querido, para nós começarmos a analisar. Mas só que costuma, querido, nós entendermos errado. Porque nós começamos a analisar e os nossos olhos começam a se voltar não para os frutos, não para a terra boa que Deus nos prometeu, não para a herança que Deus, querido, está falando, está aqui, vou dar para vocês. Nós não focamos naquilo que Deus fez ou tem feito de bom, mas deixamos por alguns instantes os nossos olhos escaparem e focamos na prova. Focamos na dificuldade, nas impossibilidades. E quando a palavra do Senhor vem no nosso coração, o nosso coração está como uma terra seca, uma terra árida, aonde semente nenhuma, querido, vai dar fruto. Estamos com o nosso coração, uma terra totalmente despreparada para receber aquilo que Deus traz para nós. Uma coisa que me pego analisando, querido, nessa passagem, que precisa ter fé para conquistar aquilo que Deus tem para você. Nós não estamos falando aqui na palavra, baseado na Bíblia, não de um povo qualquer. Missionária Cida, nós estamos falando aqui de um povo que viu descer maná do céu. Nós estamos falando aqui de um povo que, querido, era cercado por uma coluna de fogo. Estamos falando de um povo que a nuvem indicava o seu caminho. Estamos falando de um povo que tinha uma experiência com Deus, uma vivência com o Senhor no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas uma grande parte desses espias, querido, focaram nos problemas, focaram em situações. Quantas vezes chegamos na casa do Senhor e trazemos o problema aqui para dentro, e ficamos às vezes mortos. Pastor, o que é que Deus quer que nós fazemos? Que nós esquecemos dos problemas? Não, que você foque na solução. Que você foque naquilo que Deus está direcionando para você. Porque muitas vezes, querido, tudo aquilo que vem é para roubar a sua fé. Porque o crente sem fé, o crente sem acreditar, é como se fôssemos mortos-vivos andando por aí. Falamos algo para as pessoas que nem nós mesmos acreditamos. Por isso que é tão fácil pregar para alguém. É fácil você pregar dentro de problema de alguém. É fácil você resolver os problemas de alguém. Mas quando se trata conosco, quando Deus requer nós termos mais fé, nós não conseguimos entender que para nós darmos mais um passo, eu costumo dizer, querido, que até onde você chegou, a fé que você tem, ela consegue sustentar. Mas só que nós queremos dar passos maiores, sim ou não? Queremos, por exemplo, um ano de 2026 totalmente diferente do 2025. Queremos que as promessas cheguem.
Queremos que as bênçãos que outrora estavam tão pertinho, nós queremos que ela se aproxime mais, ou que se concretize. Mas para dar um passo maior, precisamos de resgatar um pouco mais de fé. Para darmos um passo maior, precisamos buscar no Senhor um pouquinho mais de fé. Porque essa fé que você já carrega, ela simplesmente, vamos colocar dentro da palavra, a fé que nós carregamos, que esse povo carregava, fez o mar vermelho se abrir, amém. A fé que eles carregavam, fez a codornizes descer do céu, o maná desceu do céu. Ei, querido, a fé que eles carregavam, fez eles terem aquela experiência, mas existe um tempo novo chegando aí. Existe um tempo novo chegando aí, da qual, querido, requer um esforço maior, uma fé maior. E a fé, querida, é algo que se exercita, sim ou não? Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é? Nós temos fé, mas como eu vou saber se você tem? Lembra que eu disse aqui que o apóstolo sempre fala que a fé, ela pode ser vista? Mas através das suas atitudes, através da sua postura. No Salmo 126 vai dizer que quando o povo saiu de Sião, estavam como os que sonham. Sabe o que isso quer dizer, querido? A postura de quem tem esperança. A postura de alguém que espera dias melhores. Muitas vezes chegamos na casa do Senhor, querido, e nos deixamos ser levados por aquilo que nós já estamos vivenciando. Todos, querido, tiveram oportunidades aqui. Uns vivenciaram coisas ruins e outros não. Porque se você analisar o povo de Israel que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Pastor, mas você fala que foi falta de quê? Fé. Pastor, mas por que fé? Deixa eu te ajudar. Você entendeu o que eu estou querendo te dizer. Quem tem fé, querido, age diferente. Quem tem fé tem uma postura diferente. A Bíblia vai nos dizer, e eu aqui me atrevo a dizer para você, que Jó perde tudo ali, mas ainda existia um resquício de fé. Pastor, como eu consigo enxergar a fé em Jó? Sabe como ou quando? Quando ele abre a boca e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele há de se levantar. Ele está querendo dizer assim: eu não sei de onde vai vir ou como vai vir, mas eu sei que vem. Isso é alguém que está confiando, querido, num futuro que não está nas tuas mãos. É o mais difícil de andar com Cristo. É você fazer, querido, o seu córtex cerebral, querido, parar de administrar tudo. Pastor, o que é isso? Temos uma parte na nossa mente, querido, que ela analisa tudo. É a parte que está no cérebro do ser humano capaz de fazer você tomar decisão. Por exemplo, quando você vê um leão, por exemplo, correndo na sua direção, ele vai falar assim: corre. Vai mandar comandos, aí você corre. Está entendendo, querido? A nossa carne, querido, ela quer algo que é palpável, algo de segurança. Ela quer sempre estar em segurança. Mas quando nós voltamos muito para essa segurança de estar seguro, nós automaticamente deixamos a fé de lado. Porque a fé, querido, é o firme fundamento das coisas que não se vê. Pastor, mas por que esses homens estavam aterrorizados? Porque os olhos deles viram. Viram gigantes, querido. A Bíblia vai dizer que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. A Bíblia diz isso. Aí você imagina quem cultivava essa uva, o tamanho dessa pessoa. Querido, aí você imagina o tamanho dos homens naquela terra. Se precisava 2 para carregar um cacho de uva. Mas Caleb, ele entra no meio da multidão dizendo assim: não me importa com quem está lá. Não me importa o tamanho do gigante.
Eu só sei de uma coisa, existe uma herança, Deus me prometeu, Ele está dizendo isso daqui. Ele está rasgando isso daqui. Não importa a situação, querido, não importa se está doendo, não importa se você pensou em desistir, pensar não é o problema. Pensar em parar não é o problema, parar que é o problema. Por quê, pastor? Porque quando nós paramos, nós mostramos exatamente que nós não estamos acreditando naquilo que nós mesmos pregamos. Quando nós falamos que vamos voltar, querido, é Jesus pegando aquilo que saiu da tua boca para alguém e mostrando assim para você: ei, você está pregando algo que você mesmo nem crê. E aí Ele faz nós passarmos por isso. Eu, há um ano atrás, 1 ano ou 2 anos atrás, recebi uma profecia aqui, que Deus ia me trazer para cá. Vocês sabem disso, vocês são minha testemunha. Quer viver o sobrenatural de Deus, querido? Quer viver? Temos que ser loucos. Eu confesso para vocês que teve dias, cheguei na frente do espelho e falei assim para mim mesmo: você é louco. Você é louco. Mas é isso que Deus quer. Quer viver algo novo de Deus, querido? Você precisa usar a fé. Você precisa olhar com quem tem fé. Porque se você continuar olhando com as situações, que você começar a olhar pelas probabilidades e começar a analisar, você não vai sair de onde você está. Porque o seu corpo vai fazer você ficar no lugar de segurança. Porque agir com fé, querido, é sair de cima dessa segurança. Mas deixa eu dizer algo para você, que talvez você está falando assim: sair, andar na fé, é andar de uma forma desregrada. Não, é andar sobre uma segurança, mas não daquilo que você pensa, não daquilo que você acha, não daquilo que você vê, não daquilo que você entende. Pastor, por quê, pastor? Eu não preciso entender. Se Deus mandou, nós vamos. Se Deus falou, nós vamos. Se Deus falou para fazer, tem que fazer. A segurança, querido, é as mãos do Senhor. É Ele quem te garante. Ei, querido, eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei. Você acha que aquele povo ali, dentro do deserto, Deus mandava o maná todos os dias e na sexta-feira mandava a porção dobrada por causa de quê? Por causa da segurança que eu e você queremos sempre ter. Sabe o que estava acontecendo ali? Quando o maná descia, alguns pegavam, escondiam na tenda e guardavam. Você sabe por que eles guardavam? Tinham medo que amanhã não tivesse. Ei, crente, o crente tem que andar, querido, de um dia por dia. Basta cada dia o seu mal, um dia após o outro. Ah, pastor, eu não sei o que vai ser amanhã. Você não precisa saber, porque você está sobre as asas do Senhor. Ei, querido, a segurança, a garantia não vem de você. Não é eu e você que garantimos, é a palavra do Senhor que nos garante. Aqueles homens chegam diante de uma terra linda, maravilhosa. Alguns não entram porque simplesmente não creram, querido. Desculpe-me te dizer de uma forma franca, mas sem fé, querido, a caminhada de Cristo, uma hora você vai desanimar. Por isso, querido, não deixe ninguém roubar a sua fé. Não deixe as notícias dos escândalos roubarem a sua fé. Não, querido. Comece a filtrar isso daí. Se você não fica bem ouvindo que um pastor roubou, que um pastor caiu no adultério, para de caçar notícia. Você tem um pastor abençoado aqui, você tem uma igreja abençoada aqui. Nós não precisamos, querido, de ficar correndo atrás de notícia e nem ficar espantado com isso, porque a Bíblia diz que isso aconteceria. Quando acontecem esses grandes escândalos, são coisas que estão acontecendo, por exemplo, a Bíblia sendo cumprida, é Deus desmascarando, tirando tudo do encoberto e trazendo para a luz. Por isso, querido, que a igreja de Cristo, ela tem que ser direcionada por um sentimento correto. Qual o sentimento? Que quando você vê isso, não é para se escandalizar, mas muitas vezes para se compadecer e orar, querido. Tem pessoas caindo sim.
Tem pessoas sendo destronadas, derrubadas, sim. Mas o meu papel e o seu papel, querido, não é julgar. O meu e o seu papel, querido, é simplesmente estar firme e até ajudar esses que caíram. Está entendendo, querido? Os nossos olhos têm que estar fitos na promessa. Os nossos olhos têm que estar, querido, travados na promessa, sem desviar para a direita nem para a esquerda. Não, querido. Jesus está voltando. Jesus está voltando, e Jesus não quer pegar você num cantinho aí, querido. Ei, querido, com o olhar moribundo, de cabecinha baixa, achando que Ele, querido, vai poupar. Não, querido, é dia de reação. Ei, querido, precisamos ter ação, porque quando você tem uma ação, o céu também reage. Quando você tem uma ação, o céu também reage. A fé não está agarrada, querido. A fé não pode ser morta. Não adianta você falar para mim que você crê, não, querido. Mostra para mim. A Bíblia está dizendo isso. A fé não está naquilo que você fala. Porque falar, querido, papagaio fala, todo mundo fala. Mas, querido, precisamos entender que precisamos buscar no Senhor mais fé e avançar, querido. Eu lembro quando eu estava na igreja em Juiz de Fora, que Deus falou comigo na madrugada e eu achava que aquilo dali era para a igreja lá local, para os irmãos, e eu passei para os obreiros, eu lembro. Que Deus precisava de uma nova fase, era uma nova etapa, uma etapa nova, e eu não sabia que era principalmente na minha vida. Que para você dar um próximo passo, você precisa de um pouquinho mais de fé do que você está tendo. Senão, querido, você até chega lá, mas depois você volta, você não fica. Ah, pastor, me dá um exemplo bíblico. Eu gosto de Bíblia. Bíblia que não tem como você fugir, não é? Se eu te falei que está na Bíblia e te mostrei na Bíblia, querido, não tem mais desculpa. Abraão, querido, foi conhecido como o pai da fé, mas o que é que Deus pediu para ele? Hein? Sabe quando foi confirmado que ele era um homem de fé? Quando ele entrega o seu filho no altar ali, ó. E aí, querido, você vem falar para mim assim, pastor, eu tenho fé, mas o que que Deus tem te pedido e o que que você tem dado? Será que você tem fé mesmo? Será que você tem entregado o teu Isaac? Será que você tem entregado aquilo que Deus tem te dado de mais precioso? Porque deixa eu te dar um recado da parte de Deus, querido. Não pode ter algo mais precioso na sua vida do que a presença do Senhor. Existe um lugar que só cabe Deus, querido. Existe um lugar que não pode pôr família. Existe um lugar, querido, que não tem filho, não tem marido, não tem esposa. É Deus. É Deus. Acima de tudo. E aí você fala comigo, pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque a fé, querido, ela não está em algo palpável. Mas aquele que tem fé, ele age. Temos que ter ação, querido. A mulher do fluxo de sangue vai ser curada, sim ou não? Ela tinha fé, sim ou não? Mas como você sabe que ela tinha fé? Porque ela rastejou e ela agiu. Nós temos fé, mas nós ficamos de braço cruzado, querido. Muitas vezes somos pegos em certas ministrações ou palavras. E você se esconde em versículos dizendo assim, eu tenho que ser sábio. Eu não vou fazer isso. Nós nos escondemos em versículos. Isso daqui, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, assim como em Efésios capítulo 6 vai dizer, isso daqui, ó. Isso daqui é espada. Pastor, por que você está falando isso? O escudo é a sua fé. Isso daqui não é para ser escudo. A palavra não pode ser desculpa para nós. Muito pelo contrário, ela é espada. Ela corta, ela mostra. Não existe desculpa, porque qualquer coisa que você dizer, a Bíblia vai relatar. O apóstolo sempre fala, se você procurar na Bíblia, você vai achar você ali. Nós estamos na palavra. Pastor, por que você está falando isso? Porque muitos, querido, assim como a Bíblia vai relatar no livro de Reis, no capítulo 7,
que tinha um capitão, querido, que ele zombou da palavra de Deus. Eliseu diz assim: amanhã terei aqui coisas boas. Deus mudará a situação, melhor dizendo, para você entender. Aonde tem fome, Deus vai trazer bonança. Aonde tem morte, Deus vai trazer vida. Eliseu profetiza e esse homem fala assim: nem se Deus abrisse a janela do céu. Você sabe qual foi a resposta do profeta para ele? Você vai ver, mas você não vai comer. É assim que funciona, querido. Está entendendo, querido? Eu tenho fé. Aí a sua fé fica enrustida, enganando, escondidinha. Ei, querido, a fé ela cria ações. A fé ela mexe contigo e te traz postura. Pastor, como assim, pastor? Eu tenho fé, mas você tem fé, mas como você está se comportando? Aí vem um irmão subir no morro, vem um irmão lá do outro lado. Aí você vê o irmão assim. Aí imagino eu um vizinho meu querendo ir para a sua igreja. Ele fala assim: não vou não, hein? Vou não, o irmão está lá há tanto tempo, olha como é que ele está indo. Olha para cá, olha para aquela irmã, a fisionomia dela. Pastor, mas por que o crente fica chorando pelos cantos? Por que nós muitas vezes estamos caídos pelos cantos? Deus não nos fez para ser super-herói, podemos chorar sim. Ei, querido, mas cadê a fé? O choro é só para dar aquele alívio. O choro é para dar aquela desintoxicada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. Amanheceu, mas cadê a sua alegria? Pastor, não estou entendendo. Eu estou querendo te dizer aqui que Deus até entende um momento, mas não pode ser sempre. Você não pode andar cabisbaixo por aí. Se você, querido, crê no Senhor, não pode. Pastor, mas a minha vida está bagunçada. E aí, querido? Mas a minha vida está toda contristada. Mas e daí, querido? Você não crê que Deus pode mudar essa situação? Me lembro, querido, de 2 homens, Paulo e Silas, dentro de uma prisão, açoitados. Eles já tinham apanhado bastante. E aí você pensa comigo, quem apanhou muito na vida, vamos trazer para esse simbolismo. Todos chicoteados. E já era meia-noite, querido. Meia-noite é a hora de estar dormindo, não é? Não para aquele que tem fé e está em guerra. Nós estamos dormindo demais, né, pastor? Tem crente dormindo demais. E à meia-noite, querido, os homens machucados, acorrentados nos troncos, colocados lá nos cárceres interiores, amarrado pés e mãos. Sabe o que isso quer dizer? A mão está amarrada, o pé está amarrado. Ei, querido, talvez alguma situação está dificultando para você. O pé e a mão estão amarrados, mas e daí? Você ainda tem a boca, você ainda tem a boca para louvar. E aqueles homens meia-noite estavam cantando o hino ao Senhor. Ei, querido, eles estavam cantando, você sabe por quê? Porque o açoite não pode arrancar a fé deles. O açoite não pode arrancar. Se as provas estão arrancando aquilo que Deus colocou em você, querido, precisamos pedir Deus para nos refazer. As provas não são para te matar. As provas não são para nos derrubar. São para nos levantar mais forte. São para nos levar para uma intimidade que só a prova tem. Quem passa a prova aí sabe, querido. Não existe um dia que o céu está fechado para quem está na prova. Porque quando você está na prova, você chora. Quando você está na prova, tu é sensível. Quando tu está na prova, tu consegue sentir o Espírito Santo. E às vezes, querido, quando a bonança vem, nós deixamos ele de lado. É só melhorar um pouquinho que você para de buscar. Eu posso te dizer, querido, por isso que nós estamos sempre em guerra. Porque se Deus apaziguar tudo,
nós, querido, muitas vezes vamos cair nisso. Porque eu volto a dizer para você que uma das estratégias do adversário nosso, das nossas almas no dia de hoje, é trazer uma falsa paz para o crente. Tem muita gente aí vivendo uma falsa paz. Ai, eu não mexo com ninguém. Ai, eu faço boa ação. Ai, eu faço isso. Ei, querido, isso daí não é o suficiente, não. Você pode fazer isso tudo e aquele que está no pecado lá no mundo, Jesus resgatar e ele morar no céu. E nós não. Não é mais pelas suas obras. Não existe nada que nós podemos fazer, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Precisamos entender, querido, que a fé, ela é fundamental na sua caminhada. E o inimigo, ele está afrontando essa fé. Por isso que em Efésios vai dizer que ela é um escudo. Talvez você chegou na casa do Senhor, querido, com esse escudo todo rebentado. Talvez você chegou na casa do Senhor, querido, com o escudo rachado. Aonde era para estar te protegendo, não está protegendo tanto mais. Precisamos buscar no Senhor um renovo. Precisamos buscar no Senhor uma forma, querido, de trocar esse escudo, revigorar a nossa fé. Agora eu consigo entender o que Jesus vai dizer com João na ilha de Patmos, querido. Quando ele relata ali para uma das 7 igrejas da Ásia, que fizeste tudo, mas deixaste o primeiro amor, as primeiras obras. Nós vivemos fases, querido. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Não se acomode com a fé que você tem. Não se acomode com aquilo que Deus já fez na sua vida. O Deus que você serve, Ele tem muito, mas muito mais para te entregar. Estamos numa quarta-feira de busca dos dons. Mas, querido, não adianta, nós viemos aqui, mas a busca não é somente aqui. Não é somente na quarta-feira, não é somente 2 horas. É um convívio diário com o Senhor. É buscando Deus na profundidade, na madrugada. Ei, querido, não se viu-se um tempo tão tempestuoso como os tempos de hoje. Mas também nunca se viu um tempo onde nós oramos muito menos do que orávamos antes. No começo era tudo melhor, porque nós orávamos mais. Não podia marcar uma oração na igreja, antes tinha até culto de orações, de doutrina. E eram poucos que iam, mas ainda iam pessoas. Hoje, querido, se tiver uma oração, poucos vão. Se tiver uma oração, poucos se esforçam. Se criasse um propósito, se Deus direcionar um propósito para fortalecer, muito pouco nós fazemos. E às vezes, querido, nós não conseguimos entender, porque o adversário, ele está andando e olhando lá na frente. Ele sabe, querido, que nós não vamos buscar hoje, não vamos buscar amanhã, e com isso nós vamos nos enfraquecendo. A nossa fé vai diminuindo. A nossa fé vai indo devagarzinho. E aí vem aquelas lutas, aquelas provas para sufocar mais um pouquinho. E aí nós não conseguimos sentir Deus no negócio. Mas hoje Deus está trazendo uma palavra para mim e para você aqui. Existem 2 formas de ver, querido, a sua caminhada com Deus. Ou você pode olhar pelaquilo que os teus olhos carnais veem, ou você pode andar rumo à promessa. Ou você pode andar com os olhos espirituais que Deus vai te dar hoje. Ou você pode andar segundo aquilo, o conselho da Bíblia, o conselho da tua igreja, do teu pastor. Ou você pode andar segundo a palavra de Deus. Porque se nós andarmos pelos nossos olhos, querido, vamos perder tempo, sim ou não? Os nossos olhos nos enganam muito. Me lembro, querido, já estou encerrando, de uma irmã que morava lá no bairro perto de nós, uma senhora. E o filho dela teve a infelicidade de cair
no mundo das drogas. Mas ela permaneceu firme na igreja, até o último suspiro dela. E eu me lembro, querido, quantas vezes aquele jovem chegava drogado em casa, e ela falava assim, missionária Cida: pode entrar, meu pastor, pode entrar, pastor da minha casa. E ninguém entendia aquela mulher, porque existia algo dentro de nós, querido, que ninguém vai entender, não. Se você quer ser de Jesus e quer andar conforme as leis do mundo, você, querido, vai ser igual a todo mundo. Mas Deus nos chamou para ser diferente. Aquela mulher todos os dias. Um dia aquele rapaz, com muita vontade de usar droga, ele tomou dela o dízimo da igreja. Ela caiu no chão e veio a falecer. E passou-se uns 2 dias, que passou-se aquela onda da droga, a mente dele voltou a si, e ele sempre lembrava de uma coisa, que ela chamava ele de pastor. E quando ele lembrou disso, ele correu para dentro de uma igreja, querido. Ajoelhou aos pés do altar, entregou a sua vida para Jesus. E veio mais te dizer, e hoje ele realmente é um pastor. Você fala: pastor, mas por que você está dizendo isso? Para aumentar a tua fé. Deus ainda continua fazendo milagres. O mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Deus não mudou, querido. Não importa a situação, você não pode ceder. Você não pode voltar para trás. Ah, pastor, mas está difícil. Então aumenta o nível da sua oração, aumenta o tempo da sua oração, aumenta a sua busca, aumenta, querido, a fé em Deus. Porque só assim você vai conseguir viver coisas novas. Porque até aqui, querido, Deus suportou, e a fé que você tem te suporta. Mas para viver o sobrenatural de Deus, precisamos sair um pouco da terra. Precisamos sair da esfera terrena. Ei, querido, você pode não entender muito do que eu estou falando agora, mas para você vivenciar o sobrenatural de Deus, você não pode ser muito normal para o mundo. Querido, se nós formos muito normal para o mundo, nós estamos nos afastando daquilo que Deus quer. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim: aquele que é amigo do mundo se constitui, e aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não tem como você agradar a todo mundo e agradar ao Senhor. Não tem como, querido, você agradar a todo mundo que não entende, não passou por metade do que você passou. Não tem como você ficar explicando para quem não tem experiência com Deus, querido. Não tem como. Tem gente que fala assim para nós, igual a mulher de Jó, querido: abandona-se Deus e morre. Mas Jó sabia que não pode abandonar o Senhor, não tem como. Me pego, querido, lembrando quando aqueles homens chegam diante de Pedro, ali em Atos dos Apóstolos. E eles ali pregando, curando. E os principais dos sacerdotes chegam até eles e falam assim: pare de falar sobre isso. E nós vamos deixar vocês irem. Nós não vamos prender vocês, mas parem de falar. A Bíblia vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer assim: como eu pararei de dizer sobre aquilo que eu vejo, sobre aquele que eu vivo? Ei, querido, quando você e eu, querido, vivenciamos um evangelho pleno, não tem como negar Jesus, querido. Não tem como negar, a prova tem que vir, pode vir, querido, pode vir um gigante, pega as suas 5 pedrinhas, querido, como Davi, vai na humildade, não precisa de uma espada grande para derrubar esse gigante, não precisa de armadura não, querido, apenas uma pedrinha e um bocado de fé no seu coração, porque se você tiver fé, querido, como um grão de mostarda, Jesus vai dizer: pega o monte, transporta para o outro lado. Ei, querido, a fé, ela tem que estar viva dentro de você. Entenda, querido, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus não vai apagar o fogo da fornalha porque você que está lá dentro. Talvez você se sinta a pessoa mais especial do mundo, né? Mas vamos recapitular, já estou encerrando.
Estou igual o apóstolo, né? Estou encerrando. Está acabando. Está acabando. Daqui a pouco você vai para sua casa. Querido, eu me lembro quando nós estávamos, querido, dizendo, eu até me perdi. Quando a palavra do Senhor, ela vem ao nosso coração, precisamos manter a fé viva. Você sabe por que precisamos manter a fé viva? Porque, querido, sem fé você não vai conseguir vivenciar o dia a dia. Eu imagino Davi, querido, diante daquele homem grande. Muitos olharam, acharam que era loucura. Assim são as pessoas que estão olhando a sua vida. Mas existe uma forma melhor de Deus honrar você e ganhar eles. Existe uma forma melhor do que Deus honrar você e trazer eles também para a casa do Senhor, do que pondo você numa situação onde todos possam ver que é o Senhor que fez. Seja, querido, vitrine do Senhor nessa terra. Seja a luz desse mundo. Não, querido, você não volta para trás, você não vai parar. Jesus está voltando e nós vamos morar na eternidade. Nós vamos estar lá em cima cantando, querido. Vamos estar glorificando o Senhor. Então se suporta esse baque aí, suporta essa luta aí, fica firme. Não acabou, querido, porque quando eles acharam que tinha acabado, no primeiro dia eles bateram, mataram. No primeiro dia tudo ficou em silêncio, missionária Cida. No segundo dia estava tudo bagunçado, ninguém entendia nada. Mas no terceiro dia um anjo mexeu com a pedra e o céu, querido, começou a entregar para nós de novo. Porque no terceiro dia aquele que tinha morrido, ele ressuscitou. Ei, querido, entenda uma coisa. Aonde o diabo diz para você que é o fim, ei, querido, apenas é o início de uma nova história. Que Deus te abençoe. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Deixa eu passar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar encerrando então, querido. Coloca sobre os seus pés, querido. Que Deus possa te fortalecer. Querido, Deus não poupou o seu próprio filho. Mas não porque Deus é ruim. É porque existe um projeto em andamento. Não pare o projeto, porque você não está aguentando. Você poderia dizer assim para mim, pastor, eu estou sem força. Você já está sem força há muito tempo. Porque é Ele que está te carregando há muito tempo. A força que te move não é, querido, aquilo que você acha que é força, é a tua fé. É dias melhores virão, querido. Dias melhores virão. Permaneça firme. Aguenta firme. Que Deus vai te abençoar. Reclina a tua cabeça. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu agradeço, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. E eu oro, Senhor, sobre a Tua igreja nesta noite. Meu Pai, pela autoridade do Teu Espírito, Pai. Eu peço ao Senhor nesta noite, Pai, que o Senhor comece a renovar os vasos desta casa. Meu Pai, eu profetizo nesta noite sobre este lugar, Senhor. Meu Pai, nesse vale de ossos secos. Meu Pai, que nós consigamos olhar e conseguimos ouvir os barulhos. Meu Pai, que comece os barulhos dos ossos. Que começa os barulhos dos ossos se ajuntando. Que começa, meu Pai, as peles se ajuntarem. Que começa, meu Pai, o exército grande e forte se colocar de pé. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço ao Senhor sobre estas pessoas que aqui estão e aqueles que aqui estarão através deles. Meu Pai, não deixe que nenhum se perca, não deixe que nenhum, meu Pai, pare no meio do caminho. Mas, meu Pai, nesta noite, levanta esta geração, Pai, levanta esse povo, levanta esse forte exército. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aonde, meu Pai, tinha covardia,
que o teu Espírito direcione na ousadia. Aonde tinha morte, Pai, que o Senhor começa a derramar vida. Meu Pai, aonde tinha tristeza, que o Senhor começa, meu Pai, transbordar a alegria. Aonde tinha guerra, Pai, vai trazendo a paz. Aonde, papai, aonde tinha alguém caído, pega pela mão direita nesta noite, pega pela mão direita nesta noite, coloca a tua igreja de pé, papai, coloca os teus filhos de pé, Senhor, coloca os teus filhos de pé, ó Pai, e abençoa a tua igreja, porque aqui está, Pai, um forte e grande, poderoso exército do céu. Deus é poderoso, querido. Aleluia. Deus é poderoso, querido. Deus é poderoso, querido. Deus vai renovar você. Deus vai te levantar, querido. Não fique prostrado. Use a tua fé. Use a tua fé. E se faltar fé, peça ao Senhor mais. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos vivenciar o sobrenatural do Senhor. Vem um ano novo aí, querido. Um ano novo e cheio de realizações. E a igreja precisa estar viva. A igreja precisa estar de pé. Jesus conta contigo, querido. Vamos abalar os cárceres, vamos abalar o inferno. Vamos ganhar alma para Jesus, querido. Vamos ganhar a nossa família. Talvez, querida, a tua família não passou o ano na igreja, mas esse final de ano, ela pode passar. Então, querido, começa a guerrear hoje. Começa a aumentar a tua fé hoje. Glória a Deus. Vamos encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, querido. O lema da nossa igreja é: que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Amém. Em nome do Pai 1, em nome do Espírito Santo 2. Oh, papai. Aleluia. Querido, feche os seus olhos. Temos que orar mais um pouquinho. Glória a Deus. Coloca a tua mão no teu coração, querido. Você que está entrando num 2026 e quer que seja diferente, você vai pedir a Deus para te renovar, amém? Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu oro, Pai, pela tua igreja, Pai, e peço ao Senhor que o Senhor venha, meu Pai, tocar, Senhor, tocar em cada um, Senhor, renovando as forças. Renova a força dos teus filhos, Jesus. Renova a força dos teus servos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui está a tua igreja. Meu Pai, está a tua igreja clamando ao Senhor, Pai, por dias melhores. Meu Pai, o mundo pode estar em guerra, mas nós vamos estar na paz do Senhor. O mundo pode estar caído, Pai, mas nós vamos estar de pé. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, toca em cada um dos teus filhos, Senhor. Toca em cada um dos teus servos. Fortalece os teus filhos com o teu sangue. Fortalece os teus filhos com tuas mãos, Pai. E abençoa os teus filhos, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos, meu Pai, mais uma vez, Senhor, avançar durante todo esse ano, trazendo as almas para o Senhor, trazendo a nossa família para a tua casa. E assim eu profetizo, Pai, aquele que aqui não está, Pai, e está no coração dos teus filhos,
como alguém que está dando trabalho, eu profetizo nesta noite, juntamente com a tua igreja, porque a tua palavra diz, Pai, que aquilo que é ligado no céu é ligado na terra, e assim, meu Pai, juntamente com a tua igreja, nós declaramos as correntes quebradas, Pai, nós declaramos, meu Pai, os vícios, meu Pai, libertos, nós declaramos aqueles que estão lá do lado de fora do aprisco, que eles retornem conforme a tua vontade, e abençoa, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, abençoa os teus filhos, Senhor, e nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é poderoso, amém, querido? O lema da nossa igreja é que diminua eu para que tu cresça, amém? Em nome do Pai, 1, em nome do Filho, 2, em nome do Espírito Santo, 3, que a igreja diz. Que a tua mão em sinal de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que a doces consolações do Espírito Santo, que seja sobre todos vocês e que Deus abençoe. Uma boa noite para vocês.